Muito boa tarde, Santa Catarina. Começa agora a versão SC do Jogo Aberto para todo o território catarinense. No programa de hoje, estamos recebendo não só o nosso convidado de sempre, Claudionir Miranda, o polivalente narrador Band FM e comentarista Band SC. Também tem ele, o nosso capitão e camisa 10, Sandro Ventura. Vai bater um papo conosco e fazer uma análise do que foi 2014 para os times catarinenses. O programa tá muito legal, tem muita coisa bacana pra gente discutir, então não sai daí não. Na sequência, a gente já volta. Por aqui, o assunto é um só, o futebol de Santa Catarina. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. No programa de hoje tem ele, o parceiro Sandro Ventura, beleza, capitão beleza, camisa 10 e o polivalente Claudionir Miranda. Tá com saudade dele, Claudionir? Rapaz, eu tenho contato direto com ele na Band FM, nosso comentarista, capitão camisa 10. Opa. O cara comanda o time, ele só distribui, né? É isso aí, Sandro Ventura, que eu tive mais uma vez a honra de jogar ao lado dele. Satisfação foi minha. E viu, Claudionir? Não sou eu que tô falando. Corri por ele, que é uma coisa de louco. É ele que tá falando. Mas surpreende, nosso time surpreendeu. Foi bem lá no jogo da ressacada, Muito bem. Ô, rapaziada, lá, bola na rede também. Um abraço, pessoal da Praia do Sonho, né? Praia do Sonho, um grande abraço pra galera toda lá. Do pescoço pra baixo era canela, mas tá valendo. Ixi, Maria, me deu até torcicolo naquele jogo. Pois bem, vamos lá, gente. Vamos falar o que interessa. Como é que vocês analisam o ano do futebol de Santa Catarina? 4 times na Série A. Primeiro você, Sandro Ventura, um ano... já tinhas vivenciado alguma coisa semelhante, não? Não, Gustavo, é muito longe daquilo que nós esperávamos e imaginávamos, né? Eu acho que 4 equipes representando a Série A nessa situação que nós nos encontramos hoje realmente é surpreendente, chega a ser surpreendente. É claro que nós vemos uma evolução do futebol estadual, mas você tem um número desse, de 4, com um número maior do que os grandes centros tradicionais do futebol brasileiro, mas as coisas estão mudando, os clubes se reestruturando e o futebol catarinense evoluindo. Então, uma grata surpresa, é claro que a gente sabe da capacidade dos clubes e das suas administrações, mas o número de 4 realmente é um número bastante surpreendente. Agora, Claudionir, te pergunto o seguinte, não tá na hora da gente pensar num algo mais, porque... Pelo menos pra mim, tem sido constrangedor todo ano a gente fazer festa porque ficamos na elite. Pode ser uma coisa constrangedor mesmo. É disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, é disputar a Série C tendo que ir a Pelotas. Mas não é uma festa constrangedora? Não, é assim, ó, o momento ainda é esse. Por exemplo, se você viu... Mas vale festa por ter Vale, falado? vale porque permanecer na Série A. Primeiro, a questão financeira vale muito. Você sabe que o Palmeiras fez festa pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, não dependendo apenas de si. Enquanto Chapecoense e Figueirense classificaram antes da última rodada. Estavam confirmados na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora a coisa é gradativa e tem que permanecer assim. O que nós não podemos é voltar ao estágio anterior. Disputar Série C, Série D de Campeonato Brasileiro. Não podemos correr esse perigo. Temos que ter sempre... a meta principal, se manter na primeira divisão. E a partir daí, paulatinamente, gradativamente, trabalhar para se manter nessa primeira divisão, fazendo aí sim um bom papel. E nós podemos fazer isso. A gestão do futebol catarinense tem sido muito interessante e por isso chama a atenção de todos. E essa gestão está nos levando a ter 4 na Série A. Vamos ter um campeonato, daqui a pouquinho, um campeonato magnífico, um campeonato fantástico, com equipes brigando não só para se manter na primeira divisão, mas pelo título. Nós vamos ter 4, 5 equipes brigando pelo título do futebol catarinense. E isso vai dar respaldo para que realmente se faça uma equipe forte visando a Série A e a Série B, no caso do Criciúma. Essas duas feras aqui, ô louco, meu. Essas duas feras aí vão ficar comigo até o fim do programa. Claudionir Miranda e Sandro Ventura. A gente vai começar o programa depois da análise deles. Agora vamos mostrar como é que foi e relembrar, né, a participação dos times catarinenses na Copa do Brasil. Você lembra? Alguma coisinha eu lembro. Tudo não. Olha só então aqui. O time que conquistou o título da primeira Copa do Brasil para Santa Catarina não foi tão bem assim na competição desse ano. O Criciúma estreou com derrota jogando fora de casa contra o Londrina, no Estádio do Café. O placar de 2-0 deixava os paranaenses em vantagem para o confronto de volta no Heriberto Wilson.
o Tigre precisava de 3 gols para seguir em frente na competição. E o que era para ser uma noite de festa no Majestoso não terminou bem. O placar de 2-0 para o time catarinense parecia que levaria a decisão para os pênaltis. Mas Maicon, já nos acréscimos, balançou as redes do Criciúma, que viu a vaga para a segunda fase ficar para o Londrina. No jogo de estreia, o Figueirense foi até a Arena da Floresta para enfrentar o Plácido de Castro, que participava pela primeira vez da Copa do Brasil. Ou seja, tinha gente pensando que o Figueira ia fazer pelo menos 2-0 e eliminar o jogo de volta. Mas enfrentar o campeão do Acre não foi tão fácil não. O Tigre de Abunã chegou a balançar a rede 2 vezes, mas o árbitro marcou um impedimento. Com o Hiroshi expulso por reclamação, o Figueira precisou administrar o jogo com um homem a menos e trouxe na bagagem um empate indigesto, 0-0. O Plácido de Castro veio até Floripa com o lateral Íris, que ainda não conhecia o mar, e o Jogo Aberto SC levou ele lá, lembra? Dentro de campo, o Plácido começou assustando e abriu o placar no Orlando Scarpelli. Mas o Furacão conseguiu reverter e garantiu a classificação para a fase seguinte com uma vitória por 3-1. Nessa etapa, o confronto era com o Bragantino, no interior paulista. O time da casa venceu por 2-1 e trouxe a decisão para Florianópolis. Com a vitória do Figueira, também pelo placar de 2-1, a decisão foi para os pênaltis. E o resultado foi 4-3 para o Bragantino, que seguiu na competição. A Chapecoense começou bem na competição. Fora de casa, o time enfrentou o Rio Branco do Acre e venceu por 2-0. Com gols de Rony e Rafael Lima, a Chape garantiu o passaporte para a segunda fase sem necessidade do jogo de volta. Mas contra o Ceará, o Verdão do Oeste não conseguiu fazer o dever de casa. Mesmo abrindo o placar com o Thiago Luiz, a Chape viu o Vozão virar o marcador e vencer por 2-1 na Arena Condá. E jogar em Fortaleza não foi nada fácil. O Ceará marcou o primeiro gol, a Chape pressionou e conseguiu empatar. Mas precisava de mais um para levar a decisão para os pênaltis. Só que ficou mesmo no 1-1. O empate classificou o Ceará para a terceira fase. Já o Joinville não conseguiu passar nem da primeira fase. O tricolor do Norte foi a Novo Hamburgo com apenas 3 titulares, já que se preparava para a final do Campeonato Catarinense e produziu pouco futebol de qualidade. Com um gol de pênalti, o Noia venceu o Jack, que trouxe na bagagem a obrigação de vencer em casa por 2 gols de diferença. Só que o Novo Hamburgo resolveu dificultar, abrindo o placar com o Júlio Santos. O Joinville empatou, só que os gaúchos marcaram novamente. O Jack ainda conseguiu deixar tudo igual na arena, mas o placar classificou pela primeira vez o Novo Hamburgo para a segunda fase da Copa do Brasil. O Avaí foi o time com o melhor desempenho na competição. Na primeira fase, eliminou o jogo de volta vencendo o Naviraense por 4-1 no estádio Virotão, no Mato Grosso. Inspirados, Kleber Santana, Marquinhos, Diego Jardel e Eber marcaram para o Leão. Elcingo fez o único gol do time da casa. Na segunda fase, o Asa de Arapiraca não facilitou para o Avaí. O Alvinegro de Alagoas decidiu a parada aos 45 minutos do segundo tempo, de pênalti, e venceu por 3-2. Já na ressacada, a história foi diferente. Mesmo com os adversários abrindo o placar, quem brilhou foi Anderson Lopes. O camisa 11 marcou 2 gols em apenas 5 minutos e carimbou a passagem para a terceira fase. E aí chegou a vez de encarar o Palmeiras na ressacada. O Avaí começou bem, mas a noite era de Felipe Menezes, que marcou 2 vezes para os visitantes e fechou o placar. O resultado deixava o técnico Geninho com a difícil missão de reverter o resultado lá no Pacaembu. E de fato, não deu. O jogo fraco terminou em 1-0 para o Verdão e tirou o sonho do Avaí de disputar as oitavas de final da Copa do Brasil. Aí pra muita gente aquela história, é o atalho para a Libertadores da América, é uma possibilidade, Criciúma já foi campeão, Figueirense vice-campeão. Mas o grande problema que a gente encontra, por exemplo, a questão do Joinville. Estava encarando uma final de campeonato, né, Sandro? E aí precisou priorizar uma das competições e resolveu priorizar o catarinense. Mas mesmo assim, eu acredito que dava de fazer uma campanha um pouco melhor. Todos os clubes de Santa Catarina poderiam ter feito. Foram eliminados somente o Avaí pelo Palmeiras, os outros 3 por adversários de muito menos expressão. Então, eu acho que um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de convicção em cima daquilo que era um planejamento, em cima de um comando também. As equipes estavam com momentos conturbados no comando, principalmente Figueirense, ainda com o Guto Ferreira, deixaram a desejar e ocorreu a eliminação. O problema do Joinville com o Novo Hamburgo também foi um vacilo, e depois, na sequência, a Chapecoense e o Avaí para o Palmeiras, que já é grande. Mas eu acho que eram momentos ainda conturbados em relação a planejamento, 2 competições e alguns comandantes, não sendo aquilo que era uma unanimidade, não eram unanimidades também, no caso do Figueirense.
Então acho que foi o maior problema, e serem surpreendidos também por adversários de menos expressão, que levaram a competição um pouco mais a sério do que as nossas equipes. Cláudio Onir, disputar essa Copa do Brasil, dá para focar nela, disputando paralelamente um Campeonato Brasileiro da Série A, porque agora vai até setembro, outubro, né? Paralelamente ao Campeonato Brasileiro da Série A, uma Copa Libertadores da América, dá para focar nela, não? Bem, você quer participar da Copa do Brasil. Todo clube quer participar, quer chegar lá. Se quer chegar lá no momento que o futebol catarinense está sendo tão bem representado, porque se você voltar à fita, os nossos comentários, o meu, do Sandro, o seu, aqui lá no início do ano, não tinham realmente muito otimismo. Por quê? Porque nós vimos os clubes catarinenses caindo para Novo Hamburgo, como é o caso do Joinville. A Chapecoense caiu para o Ceará, e a Chapecoense estava na Série A, o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, embora o Ceará tenha ido muito longe na Copa do Brasil. O Figueirense caindo contra o Bragantino, jogando no estádio Orlando Scarpelli. O Avaí foi o único que caiu contra o Palmeiras. Mas aí o que acontece? Você esperava muito mais. Sem falar do Criciúma, que não passou a primeira rodada contra o Londrina, embora campeão paranaense. Então, mas por tudo isso, nós esperávamos muito mais. Você pode apostar assim na Copa do Brasil. Ah, mas o calendário fica muito pesado. Fica pesado, mas você tem como administrar. Até porque, se você joga domingo e quarta pelo Campeonato Brasileiro e não acha pesado, você, quando folga no Campeonato Brasileiro, vai atuar pela Copa do Brasil. E nesse momento inicial, contra equipes de menor porte. O que tem que fazer? Primeiro, você respeitar muito essa equipe de menor porte. Não pode faltar respeito, porque elas jogam o campeonato da vida. Para elas, a Copa do Brasil passa a ser, em determinado momento, a única vitrine que tem no restante do calendário. Mas entendo que o futebol catarinense está na hora de ver com muito, mas muito carinho a Copa do Brasil, que te leva à Libertadores da América. Para acrescentar ainda o que você está falando, Cláudio, essa questão de equiparação com esses times menores, entre aspas, vamos colocar assim, pela grandiosidade de títulos e de história no futebol brasileiro, enfim, a questão hoje do futebol moderno, né, que é muita a parte física que vale. Né? E o que acontece também, essa margem, essa distância que havia, ela já está diminuindo. Né? No Campeonato Brasileiro é prova disso, nós vemos as nossas equipes garantindo a permanência com antecedência, e equipes tradicionais de futebol brasileiro se apertando, algumas caindo e outras lutando até a última rodada para não cair. Então existe uma diminuição, uma aproximação dessa distância que era antiga, né, clássica dos grandes centros, e hoje o futebol catarinense já pode jogar de igual para igual. É claro que ainda há uma estrutura um pouquinho diferente, mas dá para encarar sim de igual para igual. Então os menores que são enfrentados, são confrontados com os nossos, tem que ser superado com um pouco mais de tranquilidade. Cláudio Onir Miranda, vamos agora falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Se pega demais no pé do Metropolitano, né? Não é questão de pegar demais no pé do Metropolitano, espero que o Metropolitano faça um grande catarinense. Nós teremos 2 vagas para a Série D esse ano, então quem chegar no hexagonal já está confirmado para a Série D. Caso não chegue, tem a chance ainda de chegar pelo quadrangular da morte. Então tem tudo para o Metropolitano disputar mais uma vez a Série D do Campeonato Brasileiro. O que eu não posso mais ver é, tanto no catarinense como no torneio nacional, o Metropolitano bater na trave. E bate onde? Jogando dentro de casa, pô. Se é jogo fora, jogo difícil, complicado, o Metropolitano acabou perdendo a vaga, agora amarelar dentro de casa não dá mais. E aí, a situação do Metropolitano? Eu também acho que dentro de casa não confirma. O jogo contra o Criciúma no estadual desse ano foi uma prova disso, fez um bom jogo fora, tomou um gol lá numa posição irregular do Paulo Baier, e dentro de casa nós esperávamos que o Metropolitano fizesse frente ao Criciúma e conseguisse uma grande vitória. Mas parece que desfoca, parece que desconcentra, e chega no momento realmente de confirmar diante dos seus torcedores, novamente fraquejou, e tem sido uma constante. Eu acho que o Claudio Onir tem razão, precisa ser forte dentro de casa, e fora de casa sempre mostrar força também para conseguir os pontos, mas dentro de casa é determinante para os objetivos finais. Tem alguém aí no estúdio aí para me dar razão, não? Porque ninguém me dá razão. Tudo que eu falo aqui não falo nada? Alguém quer ficar do meu lado e não dá razão? Quer que a gente saia? Quer que a gente saia? Não, a gente faz programa sozinho, pô. Fica aqui. Não tem problema. Fiquem aqui Nós comigo. estamos comentando em cima de fato. Não façam isso, não saiam daqui. Não arredem o pé daqui. Muito bem, vamos relembrar então como é que foi a Série D do Campeonato Brasileiro. Olha só. A arrancada do Guarani na Série D do Brasileiro foi com o pé direito. Lembra do que fez Capa no jogo de estreia? Jogada de craque, gol candidato ao mais bonito do ano. Capa, golaço, fico com o voto do Capa, driblou todo mundo, botou pra dentro mesmo, e é bom jogador demais, hein? Fez 2 gols nessa partida. Tinha tudo pra ser um grande campeonato, mas o time não teve uma boa sequência. 2 empates e uma sucessão de derrotas. Fora de casa contra o Brasil de Pelotas, diante do Ituano, novamente contra o Brasil de Pelotas, Maringá, e na 10ª rodada, jogando em casa apenas para cumprir tabela, foi derrotado pela Cabo Friense. Guarani de Palhoça 3, Cabo Friense 4. Tentamos classificar na Série D, não conseguimos.
Pois é, não deu pro Bugre. No grupo 7, o time conquistou apenas 5 dos 24 pontos disputados na primeira fase e deixou a competição na lanterna do grupo. Mas o péssimo desempenho não intimidou os atletas e nem a comissão técnica. O time seguiu com foco total na segundona do Catarinense e conquistou a vaga para a elite do estadual. No grupo 8, o Metrobala também estreou com o pé direito. Jogando em casa, venceu o Boa Vista de virada pelo placar de 3-2. Mais longe do SESI, não conseguiu repetir o feito contra o Londrina. E mesmo descansados com a folga na terceira rodada, não conseguiram um bom resultado na sequência e foram superados pela Penapolense. Na quinta rodada, diante da torcida, um empate resultou na saída do técnico Abel Ribeiro. Na verdade, eu já tinha tomado uma decisão antes do jogo, na sexta-feira. Pois é, Abel Ribeiro decidiu sair e o Metrobala estava decidido a mudar essa história na Série D. Pingo foi contratado para comandar o time e estreou com uma bela vitória em casa, para cima da Penapolense. Na sequência, 2 empates deixaram o time com a obrigação de vencer o Boa Vista lá no Rio de Janeiro. E um sonoro 6-0 carimbou o passaporte do Metrobala para a segunda etapa da competição. Só que aí, na fase do mata-mata, mesmo com a vantagem de jogar em casa na partida de ida, o Metrô conseguiu apenas um empate com o Tombense. Acabou perdendo a vaga para o Tombense, clube que inclusive alguns jogadores do Figueirense, Avaí, tem vínculo empregatício por lá, mas jogam em outro time. É o time do Eduardo Duran? É, exatamente. É o time do Duran lá em Belo Horizonte. Pois é, rapaziada, a Série D do Campeonato Brasileiro, ela é muito disputada e tem um formato que cochilou já era, né, Sandro? Exatamente. É um formato diferente, tem a primeira fase de grupos e depois vai para o mata-mata. Então você tem que chegar já forte nessa fase de grupos para passar bem e depois confirmar sempre, principalmente dentro de casa, quando se tem a possibilidade de jogar a volta. Uma boa campanha. Mas essa oscilação que a gente vê nas nossas equipes, no Marcílio também foi assim, na equipe do Metropolitano, um pouco mais dentro de casa. Então a gente não vê realmente uma convicção daquilo que pode ser alcançado, um planejamento e uma confiança naquele trabalho para ser alcançado um acesso para a Série C. Mas as oportunidades surgem. Se tiver novamente, tem que aproveitar e tentar resgatar aquilo que foi deixado para trás, aquilo que foi feito de errado, melhorando para que as coisas possam evoluir. Não pode se começar uma Série D do zero e começar novamente uma competição, fazendo um novo elenco. Você tem uma base forte e ver o que errou, que pode ser ajustado para conseguir o acesso. Clanir, te agrada a fórmula de disputa de uma Série D do Campeonato Brasileiro ou não? Seria mais interessante se fosse pela regularidade, talvez até pela regularidade o Metropolitano estivesse mais longe. Mas como neste momento não tem a disposição financeira para isso, inclusive a Série C, disputada com 2 chaves, para depois só no final juntar, vai ser assim, pode ter certeza. O que não pode é Santa Catarina ter essa lacuna. Nós temos 4 na Série A, somos muito bons em Série B, onde temos um representante e não temos ninguém na C. Está na hora de um chegar na Série C do Campeonato Brasileiro. E esse um pode ser, entendo eu, o Metropolitano já tem uma formação e uma gestão para isso. O Metropolitano lembra muito a equipe da Chapecoense no estilo de trabalho. Trabalha com os pés no chão, faz projetos de longo prazo, os patrocinadores permanecem com o time durante um bom tempo. A Chapecoense foi assim. Série B, Série C, Série B, Série A. Justamente, o início foi assim, mas é aquilo que a cada ano havia uma evolução. As coisas iam melhorando, o planejamento, a estrutura ia melhorando, e aí chegaram hoje aonde estão. Isso que eu falo e me refiro em relação ao Metropolitano, não sei se vocês concordam. O Metropolitano não pode voltar a estaca zero, faz toda uma equipe nova, toda uma comissão nova, e aí começa o trabalho novamente. Eu acho que tem que ser mantido de um ano para o outro uma base, a convicção daquilo que tem de planejamento, de perfil para a competição, e aí buscar o objetivo principal, que é o acesso. Aí passa muito pelo calendário do futebol brasileiro também. Mas até o Metropolitano tem tido calendário nos últimos anos. Ele tem participado sempre da Série D e quase tem chegado ao seu final. Então falta um pouquinho para o Metropolitano chegar nessa gestão que quer o Sandro Ventura. Se fizer isso, o Metropolitano passa a ser um clube grande de futebol catarinense. Está quase batendo na porta, mas ainda não chegou não. Muito bem, depois do intervalo tem muito mais coisas por aqui. Se não sair daí não, a gente vai falar qual é o segredo, afinal de contas. Vamos tentar desvendar através de uma matéria qual é o segredo do futebol de Santa Catarina com 4 times na Série A do Brasileirão. Uma paradinha, a gente volta já já. Voltamos com o Jogo Aberto SC. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua audiência aqui conosco nessa reta final, finaleira, saideira de 2014. Pois bem, vamos agora mostrar uma matéria do repórter Eduardo Prestes
Qual seria, afinal, o segredo do futebol de Santa Catarina para ter 4 representantes na elite do futebol brasileiro? Você que está de férias em Floripa, aí em Santa Catarina, no litoral catarinense, está pensando, meu Deus, o que esses caras têm? Talvez a sua resposta esteja aqui. Uma coisa é certa, essa história de, tem dinheiro para tudo que é lado, esquece, balela, olha só. A história de sucesso do futebol catarinense passa pelo título do Criciúma na Copa do Brasil de 1991 e o 5º lugar na Libertadores da América em 92, até chegar ao ano de 2009, quando a Chapecoense jogou a 4ª divisão do futebol brasileiro. De lá pra cá, os times melhoraram suas estruturas e, como um reflexo desse crescimento, o Verdão do Oeste conseguiu acessos consecutivos. Em 2012 para a Série B e no ano seguinte para a elite do futebol nacional. Hoje a Chapecoense ela é vista no Brasil de uma maneira diferente. É um clube que veio, mas não veio como aquela brincadeira de cavalo paraguaio. Ela veio mesmo para ficar, né? O Avaí, que conquistou o acesso este ano, tem a melhor posição de um catarinense na história dos pontos corridos. 6º lugar na Série A de 2009. Em 2014, o estado também comemorou o título da 2ª divisão, conquistado pelo Joinville. O clube do norte do estado representa a cidade mais populosa de Santa Catarina e uma região muito forte economicamente. Com a permanência de Chapecoense e Figueirense e o acesso de Avaí e Joinville, Santa Catarina será um dos estados com o maior número de clubes na elite do futebol brasileiro. Fica atrás apenas de São Paulo, que terá 5 times na Série A do ano que vem. Mesmo assim, terá mais representantes que estados tradicionais no futebol brasileiro, como Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Muito desse crescimento do futebol catarinense se deve ao apoio do torcedor. A capacidade dos estádios é em média de 19 mil pessoas. E normalmente os times jogam com casa cheia. O Joinville, por exemplo, teve na Série B a melhor média de público proporcional ao tamanho do estádio, com quase 10 mil torcedores por jogo. Tem um termo que os atletas disseram que aqui na arena o campo empina para o adversário, né? Diante desse estímulo dos torcedores. E nós vencemos jogos aqui onde a torcida teve um papel, sim, fundamental, né? A organização e a estrutura dos clubes também fazem a diferença. As folhas salariais são baixas, se comparadas aos grandes times da Série A. O Figueirense, por exemplo, conseguiu montar um time competitivo, gastando cerca de R$900 mil por mês. Além disso, todos os times têm seus próprios centros de treinamento e apenas Joinville e Chapecoense jogam em estádios municipais. Um trabalho feito também pela Federação Estadual, que sempre incentivou os clubes a se profissionalizarem. Os empresários estão acreditando nos clubes, a torcida está acreditando nos seus clubes, os presidentes de clubes já têm o outro patamar do passado, já são empresários, são pessoas inteligentes, pessoas sérias, né? E isso é muito importante no futebol. Com organização, salários em dia, estrutura, cidades com alto índice de desenvolvimento e baixíssima criminalidade, além, é claro, apoio dos torcedores, o futebol catarinense ganhou destaque no cenário nacional. Agora, o desejo dos clubes e de suas torcidas é conseguir manter-se em alto nível e conquistar mais do que acessos e permanências na elite. Tem que lutar para ser campeão, pelo menos para chegar na Libertadores, não ficar só nessa de só dar ponto para os times de São Paulo e Rio. Agora vai subir, agora espero que ele brigue pelo menos para ficar entre os 10, né? Não fazer vergonha. Temos que chamar nossa diretoria, todo mundo, para se unir por Santa Catarina, para fazer bonito, né? O futebol catarinense está crescendo cada vez mais e daqui a uns anos eu espero ver os times catarinenses sendo campeão do Brasileirão e até a Copa do Brasil, Libertadores, e vamos crescer cada vez mais. Sim, esse tem que ser o pensamento. Sandro Ventura, falou ali na matéria o Eduardo Prestes dizendo que a questão do desenvolvimento das cidades, boas cidades para se morar, seguras, sim, com boa qualidade de vida. Florianópolis, Criciúma não é diferente, Joinville, Chapecó, enfim, cidades que têm esse tipo de atrativo. Você que é amigo de jogador, de técnico de futebol, isso de fato, e até na tua carreira, faz a diferença para o cara fechar contrato? Faz toda uma diferença, não só para você fechar o contrato e demonstrar o interesse em vir morar na cidade, defendendo o clube, mas para a sua convivência, para o seu convívio no dia a dia.
o atleta precisa que a família tenha um respaldo, precisa ter uma estrutura para que os familiares estejam bem adaptados, confortáveis, ele viajando, e os familiares, os filhos estudando em bons colégios, e as cidades boas oferecem isso. Então isso dá uma tranquilidade para que você foque como atleta somente no futebol. Comissão técnica, você foque no seu trabalho, sabendo que tem essa estrutura. No mais, a estrutura toda do futebol catarinense evoluiu muito, né? As equipes estão muito bem estruturadas, com centro de treinamentos e uma série de outras coisas, além de comissões técnicas de qualidade com pessoas capazes. Eu acho que o único erro do Figueirense foi naquela transição do Vinícius Eutrópio. Eu acho que foi a equipe que mais sofreu com essa situação. Algumas outras trocaram demais de treinadores, mas tinham pessoas no futebol ligadas diretamente, que entendem demais de futebol, já estiveram dentro do campo. O caso do Joinville, o caso da Chapecoense, o Criciúma teve problema com gerência de futebol, precisava de uma pessoa que entendesse um pouco mais de futebol. A gente sabe que o Cláudio Gomes não é esse cara, ele era do marketing. E o Figueirense, com a comissão técnica que chegou depois do Guto Ferreira e do Pastana da saída, qualificou essa situação. E no Avaí o Geninho também. Então, uma série de fatores que levaram a essa condição do futebol catarinense hoje em dia. Sandro Ventura falou, e agora te pergunto, Cláudio Aninha Miranda, foi cantado aos quatro ventos, aos diversos versos e prosas que Santa Catarina jorra dinheiro? É a impressão que dava, né? Você ligava a qualquer canal de TV fechada, falando sobre futebol. Não, Santa Catarina é o seguinte, é tudo cidade rica, não tem problema financeiro. A história não é essa. Tem indústria, mas que não aplica tanto dinheiro no futebol. Tem realmente Joinville e várias indústrias, tem a questão da agropecuária lá na cidade de Chapecó. A impressão que dá, porque eles falavam o seguinte, tu plantava lá e nascia dinheiro. E não é assim. Na verdade é a gestão do futebol. E a cidade ser uma cidade moderna, isso aí também colabora. Mas não é fator preponderante. Se não tiver gestão no futebol, se você não trouxer para a sua comissão técnica pessoas realmente capazes, pessoas que querem trabalhar, e jogadores, muitos deles, que já tiveram alguma chance, acabaram não conseguindo se firmar em clubes grandes, mas quando vem para cá, vem com um foco, você consegue. E saber montar um time de futebol é muito importante, muito interessante. A montagem do time é preponderante para aquilo que vai acontecer até o final do ano. Cláudio Nir Miranda, Sandro Ventura, vamos lá rapidinho agora para fechar o programa. Quero fazer uma enquete com vocês daquelas. Sandro Ventura, para ti, o melhor time do ano em Santa Catarina? Olha, eu acho que o melhor time do ano que manteve uma regularidade foi o Joinville. Disputou uma competição um pouco menos qualificada do que a Série A, mas a forma com que o Joinville conseguiu acesso, permanecendo sempre ali entre os quatro, eu acho que foi a equipe mais coesa, uma equipe mais homogênea dentro de todos os catarinenses. Para você, Cláudio Nir Miranda, o melhor time de Santa Catarina em 2014? O melhor time para mim é o Figueirense, foi campeão estadual, em cima do Joinville, teve aquele pequeno problema com relação ao início do Campeonato Brasileiro, mas foi quem terminou também com a melhor pontuação na Série A. E ter uma boa pontuação em Série A é muito complicado, então eu fico com o melhor time Figueirense. Rapidinho agora, técnico Sandro Ventura? Emerson Maria. Para você, Claudinho? Emerson Maria. O melhor jogador, Sandro? Thiago Volpe. Para você, Claudinho? Disparado, sem pedra. É verdade. Torcida do Criciúma tá de parabéns. Valeu, parceiro Sandro Ventura. Prazer tê-lo aqui comigo. Valeu, Cláudio Nir Miranda. Uma ótima tarde para você. Tchau.